Graça e paz. Vou começar com uma oração. Senhor Deus, nessa nova etapa, nesse novo módulo, eu peço que o Teu Espírito Santo venha estar falando com cada aluno, com cada ouvinte, que o Senhor dê ânimo e alegria, revelação, disposição, para que nós todos aprendamos mais e conheçamos mais ao Senhor através deste curso. Em nome de Jesus, amém. Então nós começamos aí o módulo 2. Módulo 2 serão 20 aulas e está contemplado mais a visão panorâmica do Novo Testamento. Nós vamos continuar com a visão panorâmica do Antigo Testamento, que é mais extenso, né, vocês sabem. Então hoje é a primeira aula do módulo 2. Eu coloquei essa figura e o homem no meio, de um lado trevas, de outro lado o reino de luz. No Antigo Testamento, desde que o homem ele pecou, o Espírito Santo caiu fora, ele estava em condenação. Sem o Espírito Santo, a pessoa está em trevas, e todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento, eles estavam num local espiritual, aguardando que alguma salvação ocorresse. Aqueles que criam em Deus, tá? Então, teoricamente, eles viviam no reino das trevas. Ninguém era considerado filho de Deus, ninguém era considerado salvo, né? Até que Jesus foi enviado, que é o Filho de Deus. E ele foi enviado para que inaugurasse o reino de Deus aqui na terra, né? Ele veio para ser rei, né? Para reinar, para que o reino das trevas não prevalecesse e tivesse uma opção. O reino de Deus veio. Tanto que em Mateus ela é muito citada, reino de Deus, não é citada a palavra igreja quase nada, porque ela é citada depois, a igreja apareceu depois da morte e ressurreição de Cristo, tá? Mas o reino de Deus é o que mais é enfatizado, é muito enfatizado no livro de Mateus, tá? Antes de começar propriamente a aula, só vou dar uma pincelada sobre essa ênfase do reino de Deus. Então, o Novo Testamento, ou Mateus, está chamando, especialmente fazendo convite para a turma toda. Ó, gente, o reino de Deus está chegando, Jesus está chegando, o Espírito Santo está chegando. A salvação contra o inferno, contra a condenação, está chegando. A solução do problema da eternidade está chegando, que seria a vida de Jesus, né? E isso foi o João Batista que disse, né? Arrependam-se, foi a primeira pregação dele, ou seja, se converta, aceitem, pois o reino dos céus está próximo, que está falando de Jesus. Arrependam-se, ele está dizendo assim, sigam esse caminho, sigam os caminhos de Deus, sigam os ensinamentos de Deus através de Jesus. Jesus seria como fosse o professor, ele seria o transmissor das novidades de como o homem poderia entrar no céu, né? E assim começa a vida de Jesus. Muitos dizem sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é aquilo que ele ensinou, aquilo que ele era, e aquilo que ele viveu, e aquilo que ele fez. Então, conhecer o nome de Jesus é conhecer, não só o nome Jesus, mas conhecer o que ele representou, o que ele representa, o que ele ensinou, em especial, aquilo que ele ensina. Então, é a parte do curso que eu creio que é mais importante, tá? Que nós conheçamos a fundo o Novo Testamento. Se vocês quiserem ter uma noção, leia algumas dezenas de vezes para conhecer um pouquinho da vida de Jesus.
de maneira intelectual, de maneira prática, conhecer o caráter de Jesus, porque aquilo que ele falava, ele praticava. Então, os ensinos, o ministério de Jesus contemplava, ele ministrou durante 3 anos, praticamente, e ele se caracterizava pelos ensinos dele, pelo que ele era e pelo que ele fez, tá? E é isso que nós vamos ver em Mateus, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. E aqui, em Mateus 6,33, diz assim, Jesus diz, busquem, em primeiro lugar, como algo mais importante da sua vida. Coloque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Nem está falando da igreja. A igreja está debaixo do reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Um dia, a igreja, como instituição, não vai existir mais, né? Mas o reino de Deus é eterno. Mas a igreja do Senhor, o que vai acontecer com ela? Ela pertence ao reino de Deus e um dia viverá com o Senhor Jesus eternamente, tá? Mas tem que ser a igreja que está debaixo do reinado de Deus, do reinado de Jesus. Busquem como prioridade o reino de Deus, que é mais importante, né? E a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. É um dos ensinos mais importantes. A prioridade de você e eu buscarmos o quê? O reino de Deus, que lá, quem fizer parte do reino de Deus, pertence à igreja de Jesus, pertence ao reino de Deus, pertence e tem a salvação. Salvação do quê? Do inferno. O inferno não tem força contra aqueles que estão debaixo do reinado de Jesus, do reinado de Deus, do reinado do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele comanda as nossas vidas, né? E são chamados também os filhos de Deus, aqueles que seguem os ensinos de Jesus, tá? Então, seguir o nome de Jesus, o que seria? Seguir os ensinamentos. E quem segue os ensinamentos, obrigatoriamente vai saber, vai conhecer todo o Novo Testamento, a fundo, a fundo. E não vai somente conhecer, como vai praticar. E vai fazer parte da sua vida, do seu caráter. O seu caráter com o Novo Testamento, ela vai se fundir, ela faz parte da sua vida, tá bom? Por isso que a importância do Novo Testamento, você estar dominando esses livros, essas cartas do Novo Testamento, tá? Deus te abençoe. Deixa eu ver isso. Nós vamos começar agora com a aula mais detalhada do Novo Testamento, a primeira parte, tá? Porque como é muito extenso, nós vamos fazer a primeira parte agora e na próxima aula a segunda parte, tá? Deus te abençoe. Tchau. Hoje nós estamos começando o módulo 2 do curso de obreiros. Uma das características de um obreiro aprovado é que ele maneje bem a palavra de Deus. É essencial que você maneje bem tanto o Antigo Testamento e, em especial, o Novo Testamento. Então, a partir de hoje, até o final do ano, isso vai demorar 2 semestres. Pelo menos a visão panorâmica do Novo Testamento é necessário dois módulos, o módulo 2 e o módulo 3. Então, nós vamos começar hoje e com o módulo 2, a visão panorâmica do Novo Testamento. Intercalado vai ser o pastor Marcel, que ele vai continuar dando o panorama do Antigo Testamento. Eu vou dar o Novo Testamento, ele dá o Antigo Testamento. Uma semana eu, uma semana ele, né? Ou um outro professor, tá bom? Bom, vamos lá. Introdução ao Novo Testamento, eu acho que eu não vou conseguir fechar todo o Evangelho de Mateus, provavelmente, porque é muito intenso o estudo. Bem, eu estou apresentando para vocês aí uma cronologia bíblica, primeiro do Antigo Testamento, só para ter uma visão panorâmica, tá?
não é meu intuito avançar no Antigo Testamento, mas só para dar uma introdução ao Novo Testamento. Nós vimos até agora, você está vendo no princípio, patriarcas, Israel no Egito, Canaã, juízes, Reino Unido, reino dividido, fim de Judá, cativeiro, restauração e período intertestamentário ou interbíblico até chegar ao Novo Testamento. No princípio, você já sabe, né? Princípio, patriarcas, fala de Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, avô, Isaac, filho, Jacó, neto. E Adão e Eva, vocês lembram que eles pecaram, eles eram muito ligados com Deus, de repente, eles morreram espiritualmente. Ou seja, nós entendemos que o Espírito Santo caiu fora deles. E eles deixaram o Antigo Testamento todo, nós entendemos que Deus não tinha filho nenhum. Nenhum ser humano era considerado no Antigo Testamento filho de Deus. Mas como você garante isso? No Novo Testamento, Jesus é chamado de, quando Jesus foi enviado aqui na Terra, ele foi chamado de o único Filho de Deus. Então ele quis dizer, antes de Jesus, nenhum era considerado mais filho de Deus. Quando? Desde quando? Desde a morte espiritual de Adão. Porque ele pecou. Vocês lembram que ele obedeceu a Lúcifer, ao diabo, e automaticamente, no entendimento espiritual, tem um versículo que diz, a quem você obedecer, ele é teu Deus. Na hora que Adão e Eva obedeceram a Lúcifer, praticamente estavam dizendo, você, a partir de hoje, você é meu Deus. Né? Então, em todo o Antigo Testamento, nós vemos que nós éramos considerados, todo homem e mulher era considerado criatura de Deus, até chegar ao Novo Testamento. Quando o homem pecou, claro que Deus teve que fazer um plano de salvação, e todo o Antigo Testamento é usado para o planejamento, para que um dia viesse o Salvador no Novo Testamento, para que o homem tivesse o plano de salvação através de Jesus Cristo. Bem, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó recebeu o nome de Israel por Deus. Por quê? Ele teve 12 filhos, e dessas 12 tribos se formaram as 12 tribos de Israel. Então, vocês veem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em Êxodo, praticamente termina em patriarcas, termina em José, que é filho de Jacó, um dos 12 filhos. Ele era rei, vocês lembram que ele era rei do Egito, depois esqueceram dele. No fim, os filhos, as tribos de Jacó, ou Israel, se tornaram escravos de Faraó. Aí começou o Êxodo. Deus levantou Moisés para que tirasse o povo de Israel do Egito para levar à terra prometida. Vocês lembram disso, né? Israel no Egito e o Êxodo. Êxodo saindo do Egito para levar para a terra prometida, tá bom? Só que Israel fracassou, eles deram para trás. Vocês lembram que eles fizeram o curso de obreiros lá com Moisés? Moisés deu um curso de obreiro de 1 ano lá no deserto. Deram as leis, Deus deu as leis, Moisés ensinou as leis para o povo de Israel, e eles estavam preparados para entrar na terra prometida, só que eles deram para trás, ficaram de castigo durante 40 anos. Né? Levíticos, Números, Deuteronômio. Em Josué, quando Josué começou, aliás, Josué era um discípulo de Moisés. Só sobraram 2 da época de Moisés, tá? Só Josué e Calebe. Começou uma nova geração. Aquela geração que deu para trás e ficou com medo de entrar na Terra Prometida, eles recuaram. Deus ficou muito irado com eles, 40 anos de castigo. Em Josué, eles começaram a conquistar as terras prometidas. Né? Em Josué começou o período de juízes. Que são juízes? São os que vieram depois de Josué. Moisés
treinou Josué, Josué não treinou ninguém. A partir de Josué, o povo de Israel ficou meio solto. Então, como eles ficaram soltos, foi um zigue-zague. Quando eles buscavam a Deus, tinham vitória e conquistavam as terras. Quando não buscavam a Deus, eles caíam. E quando eles caíam, pediam perdão para Deus, Deus levantava um juiz. Deus levantava o juiz, buscava a Deus de novo, eles tinham vitória, Deus restaurava. Depois de um tempo, eles caíam de novo e buscavam outros deuses. E assim sucessivamente, até chegar Samuel. Tal dia que eles quiseram ter reis, igual aos outros povos, que nasceu Saul, depois veio Davi. O pastor Marcel vai começar o reinado de Davi. Aí você viu, né? Samuel, Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque as 12 tribos estavam juntas. O filho de Davi, vocês vão saber que é Salomão. Salomão, ainda o reino estava junto, mas ele pecou demais. E eu vou resumir, os filhos dele brigaram. E as 12 tribos brigaram, 10 tribos ficaram do lado norte e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficaram do lado sul. E aí é escrito aí, reino dividido. Vocês vão ler Reis e Crônicas, né? Então, vocês vão ver uma divisão por causa do pecado de Salomão. Então, houve a divisão dos 6. E depois vocês vão ver a destruição deles. As capitais das 10 tribos do norte foi destruída, Samaria. E Jerusalém também foi destruído. Isso aí apareceram os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, essa turma toda, tá? Esse período todo, a partir dos 6. Então, vocês veem Isaías, essa turma de profetas, escreveram em paralelo com a história de Reis e Crônicas. Esdras, Neemias, Esther é a parte final da história. Quando, depois de destruir, Deus quis restaurar o povo de Israel, restaurou os muros, restaurou a parte espiritual de Jerusalém. Isso se deu mais ou menos nos anos 500 e pouco, tá? Antes de Cristo. E praticamente essa história do Antigo Testamento, vocês vão ter com a turma de professores do Antigo Testamento. Tá. Aí acabou mais ou menos nos anos 400. Nos anos 400, até o nascimento de Jesus, não tem nada escrito na Bíblia acerca desse período. Tá? Esse período é chamado de período intertestamentário ou período interbíblico. Isso também nós vamos te ensinar, vamos te orientar, dar uma noção do que aconteceu nesse período. Chegamos no Novo Testamento. Generalidade sobre o Novo Testamento. Foi escrito em grego. Tem 27 livros. Isso forma o cânon, ou seja, o conjunto do Novo Testamento, que é aceito. Esses livros que nós vamos estudar, é aqueles que são aceitos desde o século III, tá? Martinho Lutero, lá para os anos 1521, traduziu o grego para o alemão. Tá? Então, foi impresso em 1522 a Bíblia em alemão. No Brasil, foi traduzido pelo, eu acho que ele era padre, hein? João Ferreira de Almeida. Foi mais ou menos no século XVII. E foi lá em Portugal, tá? Ele traduziu a Bíblia para o português a partir do grego, tá? Se te perguntar, tem várias versões da Bíblia, várias traduções? Sim, tem várias traduções. A principal é a João Ferreira de Almeida. Quando eu estudei no seminário, a tradução brasileira era pelo menos pelos professores do seminário, eu aprendi que a tradução brasileira está entre as 10 melhores do mundo, tá? Então, fica tranquilo que a tradução que você tem, especialmente de João Ferreira de Almeida, são uma das melhores. E no mundo, tem a Sociedade Bíblica Trinitariana lá da Inglaterra, né? Lógico que eles vão proteger. A Bíblia King James é considerada uma das melhores do mundo, né? Como tradução. É só uma
generalidade do Antigo Testamento. Eu botei também uma cronologia do Novo Testamento, quando que as cartas e os livros foram escritos, vocês podem dar uma olhadinha aí, está entre os anos 50, 60, 80, 90. Tá? Os livros e as cartas do Novo Testamento. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, falam da história de Jesus. Não existe no Novo Testamento uma história muito longa, não. É uma história curta, ela cita pouca história. No Antigo Testamento existe muita citação de história, até Esdras e Neemias. Mas no Novo Testamento, não. Né? Inclusive, Mateus, Marcos, Lucas são livros muito parecidos, e uma é complementar à outra, e até um pouquinho repetitivo. Mateus foi destinado mais aos judeus, Marcos escreveu mais para os gregos. Né? O livro de João já é mais espiritual, tem muitos ensinos espirituais profundos de Jesus Cristo, e nós vamos gastar um tempo com isso também. Livro histórico só tem um, que é a formação da igreja. Então, existe praticamente só um livro de história do Novo Testamento, que é o livro de Atos. É curtinho, a história do Novo Testamento é bem curto, e fala especialmente da vida de Paulo. E vocês estão vendo aí, epístolas significa cartas. As epístolas ou cartas de Paulo, de onde ele enviou? Sim, ele abria várias igrejas, na Ásia, na Europa, e para acompanhá-las, ele enviava cartas. Por exemplo, a carta a Roma, a Corinto, que era uma cidade, a Galácia, a Éfeso era outra cidade, Tessalônica, outra cidade. Então, era uma maneira de ele acompanhar as igrejas e enviar o ensino. Praticamente 50% das cartas, mais do que 50%, foi enviado por Paulo. Tá? As cartas gerais são outras que são escritas. Tiago foi irmão de Jesus, Pedro e João e Judas. Tá? Então, foram escritas por pessoas que não eram de Paulo, quer dizer, a maioria foi escrito por Paulo. E, no fim, o livro profético, que é Apocalipse, tá bom? Praticamente, isso é uma visão panorâmica daquilo que nós vamos aprender. Nós vamos ver carta e livro por livro. Como interpretar o Novo Testamento? Né? Agora, vamos começar. Primeiro, para entender o Novo Testamento, aparentemente parece fácil, mas não é tão simples assim. No Antigo Testamento é mais histórico, mas no Novo Testamento, cada versículo tem muito significado, tem muito ensino, especialmente aquilo que Jesus fala. Paulo fala, às vezes, uma frase é muito intenso, o significado dela é muito espiritual. Né? Então, não é uma interpretação muito fácil. Né? Então, primeira coisa, nós temos que entender a interpretação literal do texto. O que é isso? A gente tem que entender como interpreta, tem que entender o texto do jeito que ela é. Né? E, às vezes, muita gente estuda grego para entender, de fato, a gramática até. Por quê? Para entender o que, de fato, ele quer dizer. Né? Essencial é conhecer literalmente, sem dúvida. Para entender literalmente, tem que estudar muitas vezes. Né? Quantas vezes a gente recomenda a gente estudar a Bíblia, ler a Bíblia? Dezenas de vezes, dezenas. Para entender um texto, às vezes exige dezenas de vezes de leitura e estudo também, para saber a interpretação literal. É o suficiente? Não é. Às vezes nós podemos entender mais ou menos a interpretação. Interpretação só. Segundo, temos que entender o contexto de um versículo. Às vezes, se você pegar só um versículo e se basear só no versículo, ela pode dar a entender coisas diferentes se você for enxergar o capítulo anterior e o capítulo posterior. Tá? E as cartas paralelas. Então, você tem que entender literalmente, você tem que entender muito bem o Novo Testamento, tem que conhecer, não digo a história, mas o contexto do que é, de fato, interpretação de texto. Praticamente é isso. É uma interpretação de texto, para entender que, de fato, está falando. Tá? Literalmente.
Vamos tirar uma parte espiritual. Por enquanto, você tem que entender o texto. Segundo, tem que conhecer o contexto do versículo, ou do texto. Terceiro, aí que pega. É uma das partes mais importantes. Uma depende da outra também. 2 Pedro diz assim, Pedro que falou isso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, não é correto dizer, cada um vai entender de uma forma diferente. Existe uma interpretação. Não existe várias interpretações. Não, tem uma interpretação pessoal, sim, mas a Bíblia não é para ser interpretada, cada um interpretando da sua maneira. Não é assim, porque o próprio Pedro diz assim, não é para interpretar do teu jeito. Não é isso. Deus quis dizer uma coisa e é aquilo. Tá? Não é interpretação pessoal, nem mas eu acho assim. Não é por achômetro. Existe uma interpretação correta. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, não vem da alma, vem do Espírito. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então quer dizer que eu preciso da inspiração do Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo que fez eles escreverem, entenderem e transmitirem a Bíblia dessa forma. E hoje nós precisamos do mesmo Espírito para entendê-las da mesma forma que foi escrita. Não somente literalmente. Aí exige outro elemento, o Espírito Santo, para entender a Bíblia, o Novo Testamento. Paulo diz, ora, o homem natural, o que é o homem natural? O homem não compreende as coisas do Espírito Santo naturalmente. Não adianta ter um QI muito elevado. A gente não depende disso. Mas a pessoa conhece grego, hebraico, tudo bem. Interpretação literal do texto, amém. Mas precisa do Espírito Santo. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ele vai somente ser racional e não vai entender direito aquele texto. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ela só se entende através do Espírito Santo de Deus. E se ele não tiver experiência com o Espírito Santo, ele vai interpretar de uma maneira errônea. Por isso que a Bíblia tem tantas opiniões, mas existe uma interpretação correta, tá bom? Então, se a pessoa não tem experiência com o Espírito Santo, ele só vai ter uma interpretação literal. Existe uma interpretação espiritual também. Eu estou gastando muito tempo com isso, né? E quarta e última, que é essencial, né? Não é em um ano que você vai entender toda a Bíblia de jeito nenhum, por mais que você leia 50 vezes. Por quê? Primeiro, você tem que... Interpretação literal, você pode ser inteligente e ser rápido nisso, seria uma boa. Segundo, claro que quem consegue ter uma interpretação literal consegue ter um conhecimento do contexto. Mas o terceiro é a experiência com o Espírito Santo. E quarto, que não depende só de estudo, depende do quê? Da experiência prática dentro da igreja e da tua vida espiritual com Deus. Tem que ter, não é versículo, mas é um ditado que diz que você tem que comer 1 quilo de sal junto, é isso? Para conhecer outra pessoa? Sim, você precisa comer alguns quilos de sal para conhecer o Espírito Santo dentro da igreja. Se a pessoa não está dentro da igreja, não vai interpretar o Novo Testamento nem a Bíblia direito. Vai ter a sua interpretação. Vai ser um crítico, mas não vai entender o que de fato Deus quer falar. Então exige conhecimento, Espírito Santo e experiência dentro da igreja. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Eu coloquei um resuminho para vocês aí, é só para fins de conhecimento. Foi escrito por Mateus, era um publicano, ou um publicano é um cobrador de imposto, tá? Foi escrito está escrito aí que diz que foi escrito em hebraico, e especificamente Mateus, porque foi destinado aos judeus. Então, Mateus foi escrito especialmente aos judeus. Ele cita muito os judeus, especialmente aos
religiosos judeus. Ele dá muita ênfase aos religiosos judeus da época. Tá? Por isso que dá a entender que, de fato, ele era muito destinado aos judeus. Tem uma análise aí, só grifei uma frase pequena, que Jesus não veio fundar a igreja, mas sim veio fundar o seu reino aqui na Terra. Achei bacana. Foi escrito mais ou menos nos anos 55 ou 60 depois de Cristo. Vamos detalhar o Evangelho de Mateus. Evangelho significa as boas notícias, tá? Através de Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus. Capítulo 1, genealogia de Jesus. O pastor Marcel, ele explicou legal sobre a descendência que veio de Davi. Davi veio de um povo gentil. Gentil, entenda, gentil, todos aqueles que não são judeus eram considerados gentios. Por exemplo, eu, oriental, na época de Jesus, eu seria chamado de gentil. Hoje, eu seria chamado de gentil, porque eu não sou judeu. E Raabe e Ruth, Davi veio da descendência de Ruth e Raabe, que eram o quê? De um povo gentil, que não era do povo de Israel. E Jesus veio exatamente dessa descendência. Né? Dá a entender que, em Jesus, no Antigo Testamento todo mundo pensava, né? A salvação era somente para o povo de Israel. E, de fato, a prioridade era o povo de Israel. Só que os profetas disseram, um dia esse povo vai falhar. E, de fato, falhou. Quando Jesus veio, a maioria que se convertia, lógico, todos eram judeus. Somente que a maioria deles o negaram. E a maioria deles, especialmente os políticos da época e os religiosos, que era a mesma coisa, eles que mataram o próprio Jesus Cristo. Os próprios líderes, né? Os próprios governantes judeus e religiosos judeus, que naquela época era a mesma coisa. Dizem que Jesus não falava de política, não. Ele contra-atacava os políticos da época. Tá? Os religiosos eram os fariseus, saduceus e escribas. Eles faziam parte da cúpula da política e da religião. Eles eram juntos. Só que o Evangelho é para todos, independente se é judeu ou não é judeu. Essa foi a grande diferença. Jesus não veio somente para Israel. Veio, em primeiro lugar, para eles, mas eles não o receberam. Lógico que depois, no segundo momento, o Evangelho foi espalhado para todos os gentios. E os gentios receberam. Então, o Evangelho veio para todos. Que novidade é essa? A salvação. A salvação e de se tornar filho de Deus. O Espírito Santo, você sabe que veio através de Jesus Cristo. O primeiro Adão perdeu o Espírito Santo. O segundo Adão, o Espírito Santo pegou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, tirou do inferno, e com ele se tornou, do único filho, ele se tornou o quê? O irmão mais velho de muitos que se tornariam filhos de Deus, eu e você. Então, essa é a grande novidade, que hoje nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus a partir de que momento? A partir da hora que você segue os ensinamentos de Jesus Cristo. E decide trocar de Deus. Você deixa o mundo antigo e diz, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus como meu Deus. Bem, ainda no capítulo 1, ele foi nascido pelo Espírito Santo no útero de uma virgem. Ele nasceu de uma maneira sobrenatural, sem relacionamento físico entre marido e mulher. O Espírito Santo fez um milagre, lógico, foi um primeiro milagre. O Espírito Santo pegou Jesus e colocou no útero de Maria. Um dos ensinos que nós vamos ter em João é do novo nascimento. Claro que hoje, o mesmo Espírito Santo
coloca Jesus Cristo não no teu útero, mas no teu coração, tá? Isso é chamado de nascimento espiritual sobrenatural. Assim também foi sobrenatural o nascimento de Jesus Cristo através de Maria. É uma coisa surpreendente, foi uma inseminação natural em Jesus, tá? Jesus também é chamado de o nome que salva o povo do pecado. Que pecado? De um dia ter escolhido Satanás para o seu Deus, tá? E por último ele diz, no versículo 23, ele é chamado, o anjo falou assim, ele será chamado de Deus conosco. Ou seja, o anjo já estava avisando, Deus está chegando na terra, hein? Ele está chamando Jesus de Deus. Para quem tem dúvidas, Jesus é considerado Deus. Jesus é Deus. Pelo anjo, ele já avisou. Deus está chegando através do útero de Maria. Vamos lá. Tem muita coisa. Vamos ver até onde a gente chega, tá bom? Os magos e a perseguição por Herodes. Herodes, vocês lembram na semana passada, acho que o pastor Marcel comentou que Herodes era ruim a beça, né? Ou foi ontem? Foi ontem. Era ruim mesmo. Ele não queria competição. E ele tinha noção que viria o Messias, hein? Ele tinha, os cientistas da época, era chamado de magos, né? E ele sabia que ia nascer. Ele tinha noção que iria nascer, porque ele tinha as escrituras também. Existia a ciência, tinha os estudos. Então, os magos foram enviados para avisá-lo. E Herodes, você sabe que ele tentou matar todas as crianças para alcançar Jesus, porque ele sabia que iria nascer um competidor dele. E achou, esse Messias, esse rei, vem pegar o meu reino. Então, ele tentou matar todo mundo. Todos aqueles que, da idade de Jesus Cristo, ele tentou matar. Claro que Deus falou com José, dizendo assim, José, sai daí, sai de Belém, vai para Nazaré. Nazaré é meio afastado de Jerusalém, é meio longe, tá? E o anjo orientou, o anjo falou para José, sai dessa, vai e foge, tá? E assim que se sucedeu. Depois, Herodes morreu. Mateus não fala muito mais sobre isso. Jesus foi treinado, isso daí a gente sabe disso, que ele foi treinado, foi tentado, ele foi provado. Como você sabe disso? Tem Hebreus, aí a gente chega lá. Não fala muita coisa da vida de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João. Fala muito pouco. Só que eu vou me concentrar hoje em Mateus, depois eu detalho outros livros. Mas em Hebreus diz que ele teve um aperto violento. Ele foi adolescente, provavelmente ele foi muito tentado. Em Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Então, foi tentado? Então diz que foi tentado? Sim. Então o diabo pegou no pé dele direto. Eu acho que ele tentou, desde a adolescência, acho não, com certeza, desde jovem, tentou matá-lo. O diabo tentou matá-lo desde jovem. Desde que nasceu. Então, ele não teve folga. O diabo sabia disso, que ele era o Messias. Provavelmente, o diabo já sabia, ele conhece da ciência, deve ter avisado Herodes. Meu filho, não, meu filho, deve ser filho mesmo. Espírito de adivinhação, tinha. Ele é o Messias. Então, ele teve a vida toda de perseguição diabólica. Se não era uma perseguição através de Herodes, era um ataque direto para ele. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pulando. Já vai direto lá para... Ele ficou 30 anos sem treinado, tá? Com 30 anos, mais ou menos, cita sobre João Batista. João Batista era um profeta. E fala sobre o batismo de Jesus. E João Batista tinha como pregação principal, olha, começa com arrependimento. João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja,
O rei dos céus está chegando, ele está dizendo. Quem reina no céu está chegando na terra. Ele começou a proclamar, dizendo, quando diz se arrependam, diz, se convertam a ele. Se arrependam do seu pecado antigo. Não fique nessa tua vida antiga. Não fique nessa vida independente. Não fique na vida de pecado. Se arrependa, porque o rei está chegando. É chegado o reino dos céus. Tá? E diz que os fariseus e saduceus começaram a pegar no pé de quem? De João Batista, desde João Batista. Que vinham ao seu batismo e dizia, João Batista mesmo dizia, era um palavrão da época, tá? Raça de víboras. João Batista dizia isso, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, desde aquela época, João Batista já batia de frente. Eles que eram da alta cúpula do clero espiritual e também do governo, eles andavam em paralelo. Eu vou para frente e depois volto, tá? Quem é dos fariseus, saduceus? Eles apareceram mais ou menos nos anos 167 a.C. A ideologia dos fariseus, eles eram estudiosos da Torá. Torá quer dizer das leis de Moisés. Religião, eles defendiam o judaísmo, sim. E os saduceus, da mesma forma, só que eles eram mais do nível mais rica, era uma turma mais abastada. Tá? Então, os saduceus eram mais políticos. Né? Então, essa era a diferença. Era da alta sociedade dos judeus, tá bom? Eu vou voltar. Eles eram os religiosos da época, tá? No batismo de Jesus Cristo, João Batista diz, eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas vem aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Jesus Cristo, diz João Batista, ele, Jesus Cristo, ele que vai te batizar com o Espírito Santo, já está profetizando, hein? Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Tá? Então, nós entendemos, ele está citando os 3 batismos aqui. Início do ministério de Jesus. Logo depois do batismo de Jesus, ele foi conduzido para o jejum. Eu escrevi jejum natural aí e não sobrenatural, por quê? Porque ele fez jejum, eu citei jejum sobrenatural, foi feito por Elias e por Moisés. Eles ficaram 40 dias sem comer e sem beber, mas foi sobrenatural. Ninguém mais na história fez isso. Jesus não teve um jejum sobrenatural. Ele deixou de comer somente, mas ele bebia. Ele não passou sede, porque senão ele não ia suportar. 3 dias depois ele morreria. Tá? Então ele fez um jejum como qualquer ser humano poderia fazer. Provavelmente ele devia ser forte por natureza. Tá? Então foi conduzir Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo sido tentado, jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, não teve fome e sede, teve fome. Tá? O jejum foi a primeira prática. Jesus é nossa referência, tá bom? E como Jesus é a nossa referência, por isso que nós pegamos Jesus como exemplo, porque nós somos seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, ele é a nossa referência ministerial também. Deus está formando teu ministério e é dessa forma que entendemos como que nós somos formados ministerialmente. Primeira coisa que ele fez, o quê? Além da aliança do batismo das águas, o jejum é uma declaração de guerra, como ele tivesse colocado o capacete, espada. Quando ele diz, eu vou jejuar, sabe o que o mundo espiritual entende? Estou declarando guerra contra o inferno. É isso aí. Sabia? Não é para você ficar com medo, não, tá? Mas quando o Espírito Santo começa a induzir as pessoas a uma igreja a jejuar, e quando você começa a jejuar, porque o Espírito Santo está te pedindo, pode crer.
o teu ministério está começando, com certeza. É o início do ministério. Por quê? Jesus é nossa referência. Foi assim que começou o ministério dele. Ele ficou 30 anos sendo treinado, tentado, aprendendo. E quando começou o ministério dele, de fato, começou com um jejum de 40 dias. Não que tenhamos que fazer um jejum de 40 dias, mas Deus começa a induzir a isso. Provavelmente, eu creio que o início do ministério se inicia com a prática do jejum. Porque o jejum, você visa um amor pelos outros. Ele estava preparando o jejum porque o jejum trazia poder para ele curar as pessoas. Ele ia começar a trazer o céu para a terra. Ele ia começar a expulsar demônio. Ele ia começar a trazer... Ele precisava de poder. O jejum traz poder. Então ele precisava de poder para quê? Para curar, para expulsar demônio. Ele estava declarando guerra contra o inferno, praticamente. Tá? Então, quando você começa a jejuar, praticamente você está se armando. Outra, segundo sentimento, que começa a aparecer em Jesus, que vai aparecer nos filhos dele também. Né? Quer dizer, nos seus irmãos mais novos, que somos nós. E disse-lhe, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. O jejum é um preparativo para Deus começar a levantar discípulos para você. Discípulos são alunos. Você vai ter o peso de Deus de levantar pessoas, alunos de Jesus. Você vai querer salvar pessoas. Você vai querer treinar pessoas. Isso vem no instinto espiritual. O Espírito Santo vai estar começando na tua vida a gerar isso. Por isso que muita gente está assistindo. E está sendo treinado por Deus. É o Espírito Santo que está te induzindo. Antes de você fazer, o Espírito Santo já está te fazendo isso. E uma das coisas que ele vai fazer é um desejo de você mentorear pessoas, cuidar de pessoas, treinar pessoas. Isso foi uma característica de Jesus. Jejuou para quê? Para que ele escolhesse as pessoas certas. Para que as pessoas certas fossem selecionadas por ele. E daí começou a guerra. Né? Daí começou o seu ministério. Daí começou a sua conquista. A conquista é conseguir uma equipe de discípulos. Né? No caso aqui foram 12. Tá? Começa a conquista. Começou duas coisas, Jesus vai fazer demais durante 3 anos só, tá? E outra, hein, gente? Eu sei que muitos estão começando com o seu ministério com 20 anos, outros estão começando com 30 anos, tem gente que está começando com 80 anos, tem gente que está começando talvez com 90 anos. Não tem importância não, tá? Jesus só teve 3 anos de ministério. E ele arrebentou. Então não precisa de muito tempo, não. Precisa de muito tempo de treino. E precisa de muita Bíblia. Dá tempo, porque Deus está começando agora, não importa. Mas eu não tenho muito tempo, só tenho mais 10 anos de vida. Uau, Jesus tinha 3. E em 3 anos sozinho, arrebentou, né? Então eu creio que Deus precisa do teu tempo, sim. Faz direitinho, faz do jeito que Jesus te ensina, né? Obedece. Tá? E 2 coisas que Jesus fez muito. Ele ensinou e ele manifestou dons. Ele manifestou poder. Cura, milagre, revelação, muita manifestação de poder. E muito ensino. Tá? Então a gente tem que ver aquilo que Jesus pensa. Então a gente tem que ficar muito ligado naquilo que ele pensa. Por quê? Então, como ele é, eu também vou ser. Porque se eu tiver o DNA do Espírito Santo, eu vou pensar igual. Sermão da Montanha é um dos ensinos mais importantes de Jesus. Tá? É do capítulo 5, 6, 7. Diz assim. É o caminho da felicidade, capítulo 5. Caminho da felicidade. Bem-aventurado significa caminho da felicidade. Vamos ver o caminho da felicidade que ele diz.
Aqueles que são pobres de espírito, os que são mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que têm misericórdia, os limpos de coração, os que são pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, quando falarem mal contra você e mentindo sobre você por causa de Jesus. Poxa, mas esse é o caminho da felicidade? É isso que ele está ensinando, tá? E é por esse caminho que ele foi. Tá? É esse caminho. Ele ensinou. Poxa, mas se eu estiver na igreja vão falar mal de mim? Se você quiser ser feliz, não estou dizendo, estão falando mal de mim porque eu sou fofoqueiro. Né? Aí não, tá? Eu sou fofoqueiro por causa de Jesus. Não existe isso, tá, gente? Isso é pecado mesmo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Se você busca Deus, você é justo, você está sofrendo para seguir Jesus, porque você tem que ir contra o pecado, você tem que ser honesto, você tem que ser pacificador, você tem que ser imparcial, você tem que engolir um monte, dizem, é um ditado, não é um ditado, é começar, por que é, hein? É um ditado? Eu não levo o desaforo para casa, aí de repente você vai ter que levar desaforo para casa. Aguenta essa. Jesus ensina isso, tá? Vai ter que mudar de postura, tá? Vai ter que mudar de postura. E outra, se a tua justiça não for superior dos religiosos, escribas e fariseus, eles por fora, eles eram muito justos por fora, tá? Vocês não vão entrar no céu. Vocês têm que ser melhores do que ele. Vocês têm que ser melhores do que os escribas fariseus. Vocês têm que ser justos. Melhores, muito melhores do que eles. Não tem que ser bonito só por fora, tem que ser bonito por dentro também, tá? Outra, ele diz, amai os vossos inimigos. Poxa, mas não, ele ensinou. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É uma curiosidade, não precisa responder. Você tem preferências na igreja? Você tem preferências? Ou você ama todos? Que coisa, né? Uma boa pergunta, né? Eu não gosto desse, não gosto daquele. Gente, nós não temos que ter na igreja, eu gosto desse, eu gosto daquele, tá? Se a gente tem que amar até os inimigos, como numa igreja podemos ter diferenças? Não podemos ter diferença de cor, raça, classe social, nada. Temos que amar todos, indistintamente, porque Jesus é assim. E ele bota esse DNA no seu povo. Passou disso, ele diz, para que sejais filho do vosso Pai. Tal pai, tal filho. Pai é assim, Jesus é assim. Nós somos assim também. Tá? E outra, é o caminho da felicidade, tá? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se Deus é 10 para você, você pode dizer, puxa, Deus é perfeito para mim, Deus é 10 para mim. Legal, seja 10 também para os outros. É o que está escrito aqui. Não está dizendo assim, seja... Por exemplo, Deus está sendo 10 para você? Eu digo, está sim. Você está sendo 10 no curso de obreiro? Não é difícil, hein? Qualquer um faz. Não, estou sendo 9. Não estou dizendo não. É perfeito. Deus não aceita qualquer coisa, hein? Deus não aceita migalha. Vocês lembram lá em Gênesis que Deus não aceita a oferta de Esaú? Se você apresentar nota 9, Deus, não, eu não quero 9. Eu quero o teu melhor. E o teu melhor é ser fiel nas pequenas coisas, tá? É o mínimo. Deus é 10. Seja 10 também. Acerca de várias práticas espirituais, Jesus pregou isso no Sermão da Montanha. Quando você for dar esmola,
tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Faça por amor e não por interesse ou para se mostrar como os fariseus faziam, tá? E quando você for orar, não seja como os hipócritas. Hipócritas, está dizendo assim, fala muito de hipocrisia, então ele diz, não seja ator nem atriz. Não faça o quê? O que a atriz e o ator faz mesmo? Atua e representa. Não represente na igreja. Não finja. Não finja. Seja o que você é. Né? Então, quando é para orar, faz no teu quarto que está no secreto, teu Deus vai saber, faz de coração. Então, seja humilde. Não use de vãs repetições como os gentios, ou seja, não seja religioso, não vai achar, isso é uma ofensa para Deus, tá? Achando que Deus é surdo, né? Ele é igual a nós. Não, Deus não é assim. Então, não é assim. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, ele que ensinou nessa sermão de montanha. O que ele quis dizer? Que a oração é feita somente para filhos, por isso que chama Pai Nosso, tá? E outra, seja extremamente específico e saiba o que você está falando. Cada palavra que Paulo falava, cada palavra que Jesus falava, tinha muito conceito. Ele não jogava a palavra à toa. E quando ele orava, a oração dele é extremamente curta, é objetiva, mas é muito significativa, tem muito significado. Tanto é que fazem livros acerca de uma oração, porque tem muito conceito lá. Por isso que eu disse, né, para entender o Novo Testamento, tem que estar dentro da igreja e, de preferência, tem que ter, se falar muito mal porque você foi honesto, bênção para a tua vida. Bênção para a tua vida. Se mentiram, melhor ainda. Agora, se nunca fizeram isso, não estou te pedindo, Deus, faz todo mundo falar mal de mim. Não precisa, tá? Se você tem um chamado de Deus, vão fazer isso. Vão fazer isso de maneira injusta. Se fizer isso, não fica magoado, não. Você tinha que ficar feliz. E quando jejuares, não faça cara de jejum, tá? Não faça por vaidade. E quando diz assim, ajuntai tesouros no céu, ele diz, não seja materialista. Povo de Deus, não seja materialista. E outra, não poder servir a Deus e a Mamão. Mamão, ele está citando, eu já falei isso, como um Deus. É um dos deuses mais fortes do Novo Testamento. Tanto é que Jesus cita esse Deus. Ele cita como Deus. Né? Por quê? Ou você vai num caminho ou no outro. Vai chegar uma hora que muitos vão parar e Jesus vai dizer assim, aí decide, você vai seguir isso ou vai me seguir? Porque isso é um Deus. Tá? E buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridade no reino espiritual. Não deixe as coisas de Deus se sobrar tempo. Nunca ofereça sobra, tá? Deus não vai aceitar, mas não vai aceitar. Se é para fazer de qualquer jeito, nem faz, porque Ele não vai aceitar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque Ele como prioridade. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas eu também trabalhava até no passado, tá? Dá para fazer? Dá sim. Né? Às vezes Deus vai dizer assim, faz isso ao invés disso, porque o Espírito Santo fala. Tá? Dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo. É puxado? Não, o fardo de Jesus não é pesado. E por fim, fechando o Sermão da Montanha, você vê que é muito intenso o ensino de Jesus, a gente aprende bastante, tá? A porta, tá, eu já vou direto no Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejam julgados. O que é isso? Só Deus vai julgar a eternidade, não somos nós que vamos definir se a pessoa vai para o céu ou para o inferno, tá? Quem vai definir, nesse sentido de não julgueis, não somos nós que vamos julgar quem vai para o céu ou para o inferno, tá? É Jesus. Pedir, dar-se-vos-á, e encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Está falando de oração, tá? Entrai pela porta estreita. Isso está fazendo um resumo de todo o Sermão da Montanha. Que fechamento ele está dando? Um resumo, ele diz, a porta é estreita para entrar no céu. Você está notando? Ele está explicando. É estreito. Ou está achando que é largo? Não é largo.
larga o caminho que leva para o inferno, tá? É fácil. Mas, puxa, mas eu tenho que dar uma... Sim, eu não estou nem forçando muito, só estou... você vê que é importante ter a interpretação correta? Né? É importante saber o que o Espírito Santo de fato diz. Diz exatamente o que está escrito. Até não precisamos nem interpretar de uma forma muito espiritual, não. Não é. É só uma interpretação de texto. A porta é estreita. O caminho da felicidade é estreito mesmo. E outra, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, não. E uma das palavras mais importantes como condição de entrar no céu, se você está dentro da vontade de Deus. Né? Será que é vontade de Deus de fazer o curso de obreiro? Sem dúvida é, tá? Tem que pensar muito. Será que Deus quer que eu traia o meu marido e esposa? Não, não é da vontade de Deus. Será que Deus quer que eu não vá mais para a igreja? É do diabo, tá? Deu para entender? Não existe muito segredo não, tá, gente? E se você tiver dúvida em alguma coisa, e tem algumas decisões que você, quem é filho de Deus, vai priorizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é diabólica. Não é. É boa e agradável. E é uma condição de entrar no céu, quem estiver dentro da vontade de Deus. Tá? E outro, todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, não é só ficar ouvindo, uma pessoa ouvinte de culto. Não, é uma pessoa que pratica. Está aprendendo? Faz. Faz. Tá? Aquele que executa, não aquele que só ouve. Ouvir na Bíblia é sinônimo de fazer. Não é ser um teórico, não é discutir o que os outros fazem. Isso não interessa. Discutir, não precisamos discutir. Precisamos ouvir e fazer. Fechou o Sermão da Montanha. Eu falei que os ensinos são bem intensivos, né? São algumas curas, libertação e milagres de Jesus, tá? Cura de leproso mediante o toque de Jesus tocava e o leproso era curado. Cura e libertação do servo de centurião, chefe de 100. Ele pediu, Jesus, pode curar? Não precisa nem ir lá, só manda uma palavra. E o que acontecia? Jesus mandava uma palavra, ele curava. Ele, às vezes, curava tocando, às vezes, lançando uma palavra. Curou a febre da sogra de Pedro. Eu coloquei com ênfase, por quê? Só para te dizer que Pedro era casado, tá? Pedro, o apóstolo, era casado, senão não teria sogra, tá bom? Para quem tinha dúvida, Pedro era casado. Tanto é que a febre da sogra dele foi curada. Tá? Libertação de muitos endemoniados ao seu redor. Era muito comum. O reino de Deus, lá no céu, não tem doença. Lá no céu não tem endemoniado. Então, quando Jesus veio aqui, por que não tinha? Porque a presença de Deus afasta isso. Então, quando Jesus veio, ele não fazia força nenhuma, ele chegava perto, eu só falava uma palavra curta. Por quê? A própria presença de Jesus, o diabo fugia, porque o reino de Deus estava aqui. O próprio rei do céu estava aqui. Então, os demônios saíam correndo. Né? O reino, o pedaço do céu estava chegando na terra. O reino do céu estava chegando. Jesus chegando com cura, libertação. Aquilo que tinha no céu estava começando até aqui na terra. Depois de muitos anos. Tá? Jesus acalmava a tempestade. Você sabe que ele andou sobre as águas. O pessoal estava todo desesperado. E ele acalma. Não sei se é aqui que ele estava dormindo ou não. Esqueci. Tem duas passagens. Uma que ele andou, ele estava dormindo. Aqui que ele estava dormindo? Ah, não, ele andou, né? E Pedro começou a andar também, né? Na direção dele, tá? Aí ele andou sobre as águas. Por incrível que pareça, o sobrenatural Jesus também fazia. Eu creio, eu já vi isso acontecer, nunca. Você já viu endemoniado? Aí eu já vi. Eu já vi cura de febre? Também.
já viu ressurreição? Nunca. Mas não quer dizer que eu não creio. Eu creio muito. Eu não vi quase nada, mas eu creio em tudo. Eu creio em tudo. Eu creio que dá para andar sobre as águas. Eu não vou tentar, claro. Mas se Deus me mandar, eu ando, mas eu acho que não precisa. Tá? Mas Jesus andou. Uma vez, ele foi numa cidade e tinha uns endemoniados lá, e o demônio fala pela boca das pessoas. Quando viu Jesus, ele falou, eu posso ir naquela manada de porcos. Quer dizer, os espíritos, eles precisam de um local, tá? Eles precisam, quando eles saem de um lugar, eles ficam soltos. E eles falaram, você pode ir naquela manada de porcos. Jesus liberou, foi. E os porcos pularam no desfiladeiro e todos morreram, os porcos. Tá? Isso são os milagres, alguns milagres e libertação de Jesus, tá bom? Um ensino no capítulo 8, ele diz assim, ele aproximou-se dele de um escriba e disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Um escriba falou isso. E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu entendo que não era que ele não tinha uma casa, talvez. Lógico que Jesus nunca foi abastado. Ele foi testado em tudo. Na parte social, ele era rei, de repente ele veio aqui na terra e se tornou nada. Né? Além de que ele não tinha folga, porque o diabo devia perturbá-lo o dia inteiro. O dia inteiro. Não tinha. Aqueles que dizem, puxa, o diabo não dá folga. Jesus era assim. Ele não vai dar folga. Se você for muito de Deus, se Deus tiver um plano na tua vida, ele não vai te dar folga. Tá? Não deu folga para Jesus, não vai dar folga para você. Tá? Mas desde que me converti, ele não tira a mão do meu pé. É exatamente isso que o diabo faz. Graças a Deus. Ele encontrou um inimigo. Eu estou sendo pressionado aqui para terminar. Então eu vou terminar por hoje. É que o ensino de Jesus a gente tem que aprender, porque é a parte mais importante da vida cristã. Aquilo que ele ensina, nós da igreja praticamos, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe.